Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma pequena palavra para alimentar a sua fé, para trazer ânimo, trazer encorajamento, trazer força para que nós prossigamos. Por enquanto, continuamos com os nossos cultos presenciais, às 9 horas da manhã e 19 horas aos domingos, e os nossos cultos online, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, tem culto toda noite para trazer uma palavra. Eu creio que hoje a gente já não tenha ou tenha mais, não sei, de verdade não sei se as pessoas estão nos acompanhando, prosseguindo, os da igreja, os de fora da igreja. Precisa-se ter um pouco de disciplina para se estar aqui na hora do culto, para assistir o culto. Eu tenho que assistir na hora, porque se eu não assistir na hora, eu perco aquilo. Então, por enquanto estamos aqui. Domingo agora é o último culto que nós vamos fazer às 9 horas da manhã, pela manhã. Depois, o outro domingo já é o domingo de outubro, Santa Ceia. Nós planejamos estar nesse domingo às 9 horas, e no outro domingo, que já é outubro, nós vamos voltar para as 10 horas, que era o nosso projeto inicial. 10 horas o culto, começando às 10, terminando por volta de 11h30, porque nós já estamos alcançando um limite de pessoas dentro da igreja no culto das 9 horas. Então, nosso planejamento de voltar para as 10 horas é para, possivelmente, no futuro, voltarmos para as 8 horas da manhã também, para que a igreja não tenha quantidade excessiva de pessoas. Estamos de máscaras, estamos com álcool gel, estamos com distanciamento, mas mesmo assim, graças a Deus, as pessoas têm chegado, graças a Deus, muitas pessoas novas têm chegado à igreja, e nós somos gratos a Deus por tudo isso. Deus é muito bom. Já passou 5 minutos, então quem tinha que chegar e queria ouvir a mensagem desde o princípio, já deve estar aí. Agradeço de coração a você que já estava esperando o culto antes mesmo dele começar, né? Se é que isso não é um culto, é apenas uma palavra, um momento em que nós compartilhamos a palavra e temos uma conexão, ficamos juntos, unidos, através da palavra. A palavra nessa noite tem muito a ver com a palavra, se não foi da quarta-feira, é da outra. Nós repetimos o grito de Bartimeu, repetimos a pedidos, repetimos também por causa de circunstâncias, e a palavra de hoje também tem muito a ver com isso. Você que me conhece sabe que eu vou costurando uma coisa junto com a outra. Então, Marcos 10, capítulo 10, versículos de 46 a 52, você já sabe de cor, mas a leitura da palavra é sempre oportuna, porque Deus fala sempre conosco através da sua palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52, e foram para Jericó. Está falando de Jesus e seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai. Que essa palavra toque no coração de pessoas, que essa palavra movimente a fé, que essa palavra, Pai, opere milagres, que enquanto nós estivermos aqui compartilhando essa palavra, um milagre esteja acontecendo na vida daquele que está se expondo a ela, porque a tua palavra tem esse poder. Ela é acompanhada de sinais, que essa palavra seja acompanhada de sinais. Desde já te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como nós dizíamos, queridos, nós outro dia estávamos falando aqui sobre o grito de Bartimeu e agora volto eu ao mesmo texto. Será que tem alguém gritando hoje? Repito, será que tem alguém hoje gritando por socorro, por ajuda, por uma ação de Deus, por um movimento de Deus? Por que é que Deus ouve uns gritos e parece que Ele não ouve outros? Então eu queria voltar a esse texto, porque eu depois percebi outras coisas e isso estava guardado na gaveta por uma ocasião. E hoje é a ocasião. Em primeiro lugar, só para lembrar, já que nós passamos por aqui, em primeiro lugar, Jesus ouviu o grito de Bartimeu. Eu perguntei, será por que é que Deus está ouvindo o grito de um e não ouve o grito de outros? Parece. Em primeiro lugar, por que Deus ouviu o grito de Bartimeu na beira da estrada? Em primeiro lugar, porque Jesus percebeu fé nas suas palavras. A fé, ela se expressa através de palavras. Aquilo que você fala, declara. No que você acredita? No que você crê? A boca fala do que o coração está cheio. Pelas palavras, pelas nossas palavras de fé ou pelas nossas palavras de falta de fé, porque a gente fala quando tem fé e a gente também fala quando a gente está com nenhuma fé, falta de fé, que aí não são só palavras, às vezes as nossas murmurações, as nossas reclamações, mas por aquilo que uma pessoa fala, nós sabemos se essa pessoa está caminhando para o mais de Deus, para a vida abundante que Deus tem para ela, mas por aquilo que a pessoa fala, você também vê se ela está indo para o menos de Deus, está indo para a morte. Então falávamos, né, que esse mês é o mês da prevenção do suicídio. Então, como é que você às vezes percebe uma pessoa que talvez esteja com essa ideia na cabeça? Pelas palavras dela. É verdade que tem aqueles que não avisam, mas tem aqueles que eles vão avisando: eu não aguento mais, eu não suporto mais, estou cansado, quero descansar, estou cansado disso, estou cansado daquilo, não aguento mais. Essa pessoa está, pelas palavras dela, mostrando para você que ela está querendo morrer, que ela quer abandonar a vida. E aí é muito oportuno você, que é um homem ou uma mulher de fé, quando ouvir alguém com essas palavras, se aproximar, trazer ânimo, trazer encorajamento, pregar a palavra, orar por ela. Então Jesus, em primeiro lugar, ele ouviu
Bartimeu, porque as palavras, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus percebeu nessas palavras que ali tinha uma pessoa que tinha fé. E como eu dizia, a fé ela se expressa através de palavras. Então, cuidado com as suas palavras. As palavras elas têm muita força. Não é? Meu velho pai dizia: não fala que você atrai o que você fala. Nem cita esse nome porque você atrai. Tem gente que na hora blasfema, cita o nome de uma porção de coisa. Então meu pai dizia: não fala, porque aquilo que você fala você atrai. E é verdade, queridos. Aquilo que você fala, você atrai coisas boas e você atrai coisas ruins que você nem quer. Mas porque tem uma boca grande que fala demais, você acaba atraindo para a tua vida o que você não quer. Primeiro lugar, Jesus percebeu no grito de Bartimeu palavras de fé. Uma pessoa que tinha fé. Jesus hoje está ouvindo as tuas palavras. Segunda coisa que Jesus percebeu que por trás daquele grito de Bartimeu, estou relembrando aqui, porque isso é importante, o que Jesus percebeu por trás dos gritos, das palavras? Jesus percebeu uma dor. Jesus percebeu um sofrimento. Jesus percebeu uma necessidade na alma daquele homem. As nossas palavras também, queridos, expressam muito do nosso emocional, muito do como é que nós estamos do lado de dentro. Às vezes não é as palavras em si, mas a emoção que você passa no meio daquelas palavras. Você percebe, às vezes, nas palavras de uma pessoa, você percebe como é que ela está. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus percebeu ali uma alma que sofria, uma alma que tinha uma dor, uma alma que tinha uma necessidade. E isso também acontece. Repetindo o que a gente já tinha falado antes, a boca fala do que o coração cheio. Uma pessoa cheia de raiva, você vai perceber pelas palavras. Uma pessoa cheia de amargura, você vai perceber. Uma pessoa cheia de fé, de encorajamento, entusiasmo, você percebe no meio das palavras dela. Às vezes não é a palavra, mas a maneira como ela fala, o tom que ela fala, a nota musical que a palavra dela emite, ela passa, né? Eu não sou músico, mas eu sei que existem tons, existem acordes que eles mexem mais com o emocional, eles entristecem. Por exemplo, você escuta uma música, tem música que te entristece, te bota para baixo, e tem música que te bota para cima. As palavras, elas também são assim. Então Jesus percebeu por trás das palavras daquele homem uma dor que aquele homem carregava na alma, né? É algo que você, por mais que você disfarce, maqueie, esconda, aquilo está ali. Hoje Jesus percebe nas suas palavras, ele percebe a dor que você carrega, a demanda emocional que você tem dentro de você mesmo, né? A palavra diz, a Bíblia, que a palavra ainda não saiu da boca, ele já sabe o que você vai falar, e ele já sabe, percebe o que você está sentindo, o que está por detrás dessas palavras. Então, não é? O Senhor Jesus aqui percebeu isso. Uma terceira coisa que Jesus percebeu é por trás daquele grito, daquelas palavras, havia uma esperança que não tinha cessado, que não tinha se apagado. Esse homem tinha um sonho, uma esperança, um desejo que não tinha morrido no coração dele, que ele tornasse a enxergar um dia, que ele tornasse a ver um dia. Então Bartimeu,
ele, à beira do caminho, com as suas palavras, mostra que ele estava ali, mas ele tinha uma esperança. Tanto quando ele ouviu falar de Jesus o Nazareno, ele começou a gritar, porque havia uma esperança dentro do coração dele. Bartimeu nos lembra aquele paralítico no tanque de Betesda, doente há 38 anos, mas 38 anos aquele homem ia para o tanque. Alguém levava, ajudava, apoiava, colaborava, mas o homem estava no tanque na esperança que as águas se movessem e que ele fosse curado. Então, Jesus percebeu nas palavras que havia uma esperança. E aí uma pergunta trazendo isso já para nós que estamos gritando, para nós que temos uma dor, para nós... Será que você ainda tem uma esperança guardada aí no seu coração? Será que você tem uma esperança? Você viu que eu até mexe com a gente. Será que você tem uma esperança aí na sua alma? Será que você, como Abraão, lhe foi prometido que ele seria pai de muitas nações e diz que ele esperava contra a esperança? Será que você está me ouvindo? Ainda guarda uma esperança de ver uma dor ser curada, um sofrimento, de ver algo acontecer, de ver algo mudar, de viver um novo tempo, de viver algo novo na sua vida? Então, eu estou aqui repetindo aquilo que nós pregamos no grito de Bartimeu. Mas por que eu voltei para esse texto? Porque eu me lembro de ter compartilhado essa palavra na igreja, talvez nos nossos últimos cultos de oração. Se você não sabe, vou lembrar você, nós começamos esse ano pedindo a Deus que Deus abrisse os nossos olhos. E quanta coisa, queridos, aconteceu esse ano. Deus abriu os nossos olhos em relação a muitas coisas. Muitas coisas que nós não víamos, agora nós estamos vendo, agora nós estamos enxergando. E eu voltei para esse texto porque esse é um capítulo, o Evangelho de Marcos, o capítulo 10, é muito interessante, porque eu percebi que no meio desse capítulo, Bartimeu, apesar de ser cego, ele era o único que enxergava. E eu queria compartilhar isso com você. Esse capítulo é cheio de pessoas que viam, enxergavam muito bem, mas não viam nada. Em outras palavras, não enxergavam nada. Mas graças a Deus, no meio desses personagens todos que aparecem no capítulo 10, tem um cego que enxergava tudo, que era Bartimeu. Não é? Outro dia nós falamos do grito, hoje eu estou falando da visão de Bartimeu. Como é que Bartimão, um cego, enxergava? Há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E aqui tinha uma porção de pessoas que enxergavam, mas não viam nada. E Bartimeu, que era cego, enxergava muito bem, via muito bem as coisas espirituais, as coisas de Deus. Então, a pergunta que não se cala nessa hora, que será que hoje eu, no meio de tudo que eu estou vivendo, você, no meio de tudo que você está vivendo, pandemia, dificuldades, lutas, tanta coisa, será que você está enxergando o que você precisa ver? Será que você está enxergando o que Deus pode fazer na sua vida, apesar das suas limitações, apesar de estarmos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de limitações, onde estamos cerceados de uma porção de coisa, será que você está enxergando o que Deus quer fazer na tua vida? Nesse momento, não é uma palavra para o futuro, para amanhã, não. Será que você está vendo, você está vivendo? Temos irmãos que estão perto, temos irmãos que estão longe. Será que você está enxergando o que Deus
quer fazer, o que Deus pode fazer na tua vida nesses dias? Ou será que você está cego? Porque nós vemos aqui que o único que enxergava o que Deus poderia fazer era Bartimeu. Os outros não enxergavam nada, não viam nada. Vamos dar um exemplo que a gente usou aqui. Foi domingo, no culto online do domingo. Nós falamos de Gideão. Gideão estava vivendo uma situação de limitação, desesperadora, faltando coisa, não tinha a comida, tinha os midianitas querendo atacar e ele desesperado. E Gideão completamente cego do que Deus estava querendo fazer e fez. Totalmente cego que tudo que estava acontecendo não estava vindo contra ele, estava vindo a favor dele, a favor de Israel. E quando o anjo virou, o Senhor é contigo, homem valente, eu acho que Gideão ficou procurando com quem o anjo estava falando. Quem sou eu? Eu sou menor, eu sou pequeno, minha família é pobre. Completamente cego do que é que Deus queria fazer na vida dele. Queridos, nós hoje podemos estar assim, no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, de uma luta, alguns de nós isolados ou muito limitados e não estamos, talvez, só reclamando, só se queixando. Por quê? Não estamos enxergando o que Deus quer fazer na nossa vida, o que Deus quer realizar na nossa vida. Isso pode estar acontecendo com a gente, o que aconteceu com aqueles que estavam ao redor de Bartimeu. Não é, talvez eu não esteja vendo, você não esteja vendo, enxergando o que Deus tem. Deus tem uma solução para você, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma possibilidade que você nem imagina. Deus tem algo que Ele quer fazer e as coisas que estão vindo na tua vida não estão vindo, parece que elas vêm contra você, parece que elas vêm para acabar com você, mas você é filho de Deus, você serve a Deus, você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se Ele está permitindo essas coisas virem, elas estão vindo a teu favor, para cumprir o propósito que Deus tem com a tua vida, para cumprir a missão que Deus tem com a tua vida. Não foi assim com Gideão? Gideão ali, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho condições, eu sou pequeno, eu sou menor. E Deus queria realizar uma obra como realizou na vida de Gideão, mas teve que lutar muito. Então, queridos, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. É agora que eu vou entrar na mensagem. Olha só, falei tanto, né? Mas é agora que eu quero falar o que eu queria falar para você nessa noite. Hoje é muito importante você ter os olhos bem abertos, porque às vezes a gente está com os olhos abertos e não está vendo o que é que Deus está fazendo. Está diante dos nossos olhos, mas nós às vezes somos como o servo de Eliseu. O servo de Eliseu só via os exércitos, só via tudo que veio contra ele. Eliseu via os exércitos do Senhor dos Exércitos. Então, hoje tem muita gente que está nos ouvindo, que está junto com a gente aqui nessa hora. Talvez Deus esteja vendo uma coisa que Ele quer realizar na tua vida e você está olhando para outra coisa totalmente diferente. Então, presta atenção aqui, vê se o Espírito Santo consegue convencer aqui. Primeiro aqui, eu quero que você preste atenção nos que enxergavam. Eu estou pregando o capítulo 10 todo, tá? Nos que enxergavam, mas não viam nada. Então eu volto a dizer, há algo que Deus quer fazer na tua vida agora. Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem algo. Mas às vezes, nós não estamos enxergando o que nós precisamos ver. E aí o capítulo começa, Jesus enfrentando a dureza de coração dos fariseus, porque os fariseus foram perguntar a ele uma questão da lei e Jesus respondeu e eles não aceitaram a resposta de Jesus, não é? Ficaram ali num confronto e aí Jesus fala
né? Que vocês não, o problema de vocês é a dureza de coração. Então, queridos, está aqui uma coisa que a gente já pode trazer para a nossa vida. A dureza do nosso coração, não é do coração dos outros, do nosso coração, às vezes não permite que a gente enxergue o que Deus quer fazer. A gente não consegue alcançar o que Deus está falando. Muitas vezes a dureza do nosso coração é um grande impedimento para ver o que a gente precisa ver que Deus quer fazer na nossa vida. É a dureza de coração, é um coração teimoso, é um coração cismado, é um coração intolerante, é um coração rígido, é um coração duro, é aquela pessoa que só consegue ver o que ela quer ver, ou ela só vê o pior, ela só vê a desgraça, ela só vê aquilo que está trazendo dor, que está trazendo sofrimento. Então Jesus, primeiras pessoas que estavam ao redor de Jesus no início do capítulo são os fariseus, e eles com a dureza de coração estavam ali, viam, mas não enxergavam nada. Não viam, não entendiam quem era Jesus, não entendiam qual era o propósito de Jesus, não entendiam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, tudo diante dos olhos deles, sinais, maravilhas, e eles pegando no pé de Jesus, sempre procurando alguma coisa para alfinetar Jesus, porque eles não queriam ver o que Jesus mostrava, eles queriam ver o que eles queriam ver. E tem muita gente assim, que só quer ver o que ela quer ver. O que a palavra diz, o que Deus diz, não importa. Então, primeiro os que não enxergavam nada, os fariseus. Livre-se de ser um fariseu. O fariseu é aquele que só olha o negativo, só olha o vitimismo, só olha o pessimismo, só olha a dureza, leva tudo à ponta da faca e não enxerga nada. As segundas pessoas, se eu posso falar assim, os próprios discípulos de Jesus, eles também viam, mas não enxergavam nada. Quando as pessoas, está mais logo ali, quando as pessoas trouxeram as crianças para serem abençoados por Jesus, os próprios discípulos de Jesus repreenderam essas pessoas. Olha que coisa tremenda aqui, querido. As pessoas sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estava operando milagres e trouxeram as crianças para as crianças serem abençoadas por Jesus. E os discípulos de Jesus, misericórdia, não é? Repreenderam essas pessoas que trouxeram as crianças como que se as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus não fossem para as crianças, como se as crianças não merecessem a bênção de Deus. Queridos, isso aqui, infelizmente, hoje existem discípulos de Jesus que se acham no direito, né, de selecionar para quem são as bênçãos de Deus. Para um pouco e pensa. Existem discípulos de Jesus, são crentes, professam fé em Deus, na obra de Jesus, mas eles selecionam quem é que merece a bênção e quem não merece a bênção. Talvez a bênção é só para os certinhos, para os corretos, para os santinhos, os espirituais, os purificados, os santificados, como se a bênção fosse só para esses. Os outros não, os outros não merecem. A vida deu errado, não merece a bênção de Deus. Foi por um outro caminho, não merece a bênção de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, né? Porque Jesus disse, eu vim para buscar os perdidos. Eu vim por causa dos pecadores. E Jesus disse, né? Não impeçam que os pequeninos venham a mim. Quem são os pequeninos hoje? Gente que é rejeitada,
gente que é desprezada, gente que é excluída da comunhão, da igreja, não é? Gente que as pessoas olham, não, esse não devia nem estar aqui, nem sei o que está fazendo aqui. Esses são os pequeninos de Jesus, são os pecadores, são os perdidos, não é? Infelizmente existem discípulos hoje que eles se acham superiores, eles se acham perfeitos, eles acham, né? Eles já alcançaram um nível espiritual acima do Senhor Jesus. Não, esses podem, esses não podem. Esses entram na igreja, esses não entram. Existem muitos assim. Então, cuidado. Quando você se coloca, cuidado, vou repetir. Cuidado quando você se coloca numa posição de superioridade. Tá de pé, meu irmão? Então dá graças a Deus e tome cuidado para que você não caia. Mas hoje, infelizmente, existem aqueles que se julgam superiores e dizem, esse merece a bênção, esse não merece a bênção. Não está vendo nada, não está enxergando nada. E Jesus deixa esse exemplo aqui claro para nós, discípulos dele que repreenderam quem trouxe as crianças. E Jesus deixa os pequeninos. Quem são os pequeninos hoje, hein? Você responde daí. Quem são os pequeninos? Escreve aí, quem são os pequeninos de hoje? Quem são os pequeninos? Escreve aí, bota um comentário aí. Talvez você tenha um pequenino perto de você que você tem desprezado. Por quê? Porque a vida dele não está correta. Porque ele não é um bom crente. Por algum julgamento. Em geral, nós achamos que é pequenino alguém que a gente julga e que a gente acha que não merece. Então, discípulos de Jesus, às vezes, também não enxergam nada. Outro que não enxergava, e você vê aí nesse capítulo também, era o jovem rico, que chegou cheio de pompa. O jovem rico chegou, se ajoelhou, chamou Jesus de bom mestre, encheu a boca e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, que linguajar, né? E aí Jesus, o que você conhece, o que você faz? Isso eu já pratico tudo isso. Então vai, vende tudo e me siga. Pronto, a casa caiu. Porque Jesus botou o dedo na ferida. Né? Porque o homem tinha muitos bens, tinha muitas riquezas, e ele diz que ele saiu contrariado com a palavra de Jesus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu me lembro dias na minha vida que eu saí contrariado com a palavra de Deus. Não é contrariado com o pastor, com o pregador, mas com o que a palavra dizia. Por quê? Porque a palavra me acertou em cheio, entrou e amarrou lá no pé. E diz que ele saiu contrariado, não é que ele saiu triste. Por quê, queridos? Nem sempre Deus pensa o que a gente pensa. Nem sempre aquilo que a gente acha que é o melhor para a nossa vida. Eu tenho certeza que você, como eu acho que o melhor para a minha vida nessa altura dos acontecimentos é isso. Nem sempre o que a gente acha que é o melhor para nós é o que Deus acha. Então aquele homem, ele pensava que ele sabia o que era melhor para a vida dele. E quando Jesus disse qual era o problema dele, ele pulou fora e foi embora. Mas em seguida, vêm os próprios discípulos de Jesus, aqueles que tinham repreendido aqueles que trouxeram as crianças, e Jesus mais uma vez sentou com eles e falou. Jesus tentando abrir os olhos deles do que viria pela frente. Que Jesus seria preso, que ele ia sofrer deboche, zombaria, que iam cuspir nele, que ele ia sofrer açoite, que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia
ele ia ressuscitar. Olha só, Jesus falando daquele que seria o pior momento na vida do Senhor Jesus no nosso meio. Jesus falando, olha só, isso vai acontecer, se preparem, estejam atentos. E aí, os discípulos de Jesus, na representação de Tiago e João, Senhor, quando o Senhor estiver lá onde estiver, no seu trono, que eu fique à direita e que o meu irmão fique à esquerda. Olha só, querido, Jesus está falando que ia ser açoitado, que ia ser debochado, iam cuspir nele, ele ia sofrer, ia morrer, e aí tinha gente pensando com cargo, a função que ia ocupar. Ou seja, não estavam vendo nada, não estavam enxergando nada. Foi depois de Jesus padecer, se eu posso dizer assim, na mão de fariseus, na mão dos discípulos, na mão do jovem rico, outra vez na mão de Tiago e João. Foi depois disso, dessas pessoas que enxergavam muito bem, mas não viam nada, é que Jesus ouviu o grito de Bartimeu. E aí é o que eu te digo, querido. Bartimeu era cego de fato, mas ele enxergava muito bem quem era Jesus, qual era o propósito que Jesus estava cumprindo, de quem ele era filho, do que ele era capaz de fazer. E ele enxergou não só quem era Jesus, mas do que é que Jesus seria capaz de fazer na vida dele, Bartimeu, que ficava na beira do caminho. Quando Jesus ouviu o grito de Bartimeu, talvez Jesus tenha dito, até que enfim encontrei alguém que tem fé. Meu Deus, chama esse que está gritando aí, que está berrando, porque, afinal de contas, consegui encontrar, porque Jesus vinha padecendo, querido, padecendo incredulidade, padecendo dureza de coração, padecendo ocupar um lugar, padecendo Jesus gente que só queria tirar dele, mas para eles próprios, sem pensar no reino de Deus. Aí Jesus chama esse aí. Até que enfim encontrei alguém que tem fé, até que enfim encontrei alguém que enxerga, que vê o que ele via, né? Porque Bartimeu viu, primeiro, que Jesus era o filho de Davi, ou seja, que Jesus era o Messias, que ele estava cumprindo um propósito, uma missão. Mas Bartimeu também enxergou, querido, que ali estava a solução, ali estava a saída, que Jesus tinha a solução para ele, que Jesus tinha a cura para ele, que Jesus tinha restabelecer a sua visão, que Jesus podia fazer o que ele queria, voltar a enxergar. Então, queridos, trazendo essa palavra para a nossa vida, para a gente aplicar essa palavra, será que no meio de tudo que hoje nós estamos vivendo, será que eu estou vendo, enxergando o que precisa ser enxergado? Eu volto a repetir, querido. Tudo isso que você tem passado, por pior que seja, alguns de nós temos passado dias bastante difíceis, mas se Deus tem permitido, se a nossa vida está nas mãos dele, tudo isso coopera para o bem. Tudo isso vem a nosso favor, não vem contra nós, vem a nosso favor. Se a minha vida, se a tua vida, se a nossa vida está nas mãos dele, vem tudo a nosso favor. Então, seja qual for o desafio, a luta, né? Porque nós falávamos de Gideão, ele tinha um desafio muito grande, né? Talvez você hoje também tenha. Deus ainda tem uma solução, Deus tem uma saída. E você vê que Jesus não apenas recuperou a vista de Bartimeu, mas deu um propósito para a vida dele, deu uma missão para ele. Eu fiquei pensando, porque eu viajo, eu fico aqui, eu entro na palavra, eu fico viajando.
diz que Gideão seguia Jesus estrada fora. Eu tinha um discípulo no Engenho Novo, quando eu era pastor do Engenho Novo, eu tinha um discípulo que eu fui pregar no Engenho Novo quando já não era mais pastor do Engenho Novo. E um rapaz se converteu nesse culto, um culto que eu fui uma vez lá. E esse rapaz me seguiu o resto da vida. E ele era o meu evangelista de choque. Quando chegava alguém de coração muito duro, muito difícil, reclamando, queixando, cadê Deus? Deus não existe, Deus existe. Eu pegava ele, eu usava ele, botava, fulano, vem conversar com o ciclano, conversa com aquele moço ali. Aliás, eu tinha dois, tinha um que era novo e tinha um que era velho. Então, quando era mais velho, eu usava o mais velho, quando era mais novo, eu usava o mais novo. E quando daqui a pouco eu olhava aquela pessoa que estava lá, que chegou, bam, 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 gritando, berrando, xingando tudo, porque aquela pessoa estava de joelho chorando, entregando a vida a Cristo. Né? E eu fico imaginando que esse cego, ele seguia Jesus estrada fora. A gente já pensou, Jesus onde chegava, Bartimeu se apresentava, eu sou Bartimeu, eu ficava na beira de Jericó, no caminho de Jericó, eu não enxergava, e Jesus me devolveu, me curou, me restaurou. Então, Bartimeu, ele não foi apenas curado, ele ganhou um propósito de vida, ele ganhou uma missão de vida, que era testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Então, queridos, já para encerrar, como sempre eu me excedo, acabo falando muito mais, traga essa palavra para a sua vida. Quem sabe você também está gritando, quem sabe você tem uma dor, quem sabe você tem uma esperança que se adia aí, mas a esperança está aí. Não é? Hoje Deus, tudo isso que Ele tem permitido para um propósito que Ele tem com a tua vida. Você talvez esteja muito focado no que está acontecendo hoje, mas Jesus já está vendo o que vai estar acontecendo na tua vida lá na frente. Como é que Ele vai te usar, o que é que Ele vai fazer. Então, não seja como o servo de Eliseu, que só veja o problema. Veja os exércitos do Senhor, Deus a seu favor, Deus fazendo com que tudo isso traga fé, traga ânimo, e Deus resolva a sua luta, resolva a sua necessidade, resolva a sua cura, o que você quer, mas que Ele faça mais, sempre mais. Deus faz mais, que Ele dê um propósito de vida para você, uma missão de vida para você, um testemunho que você vai dar pro resto da sua vida, uma história de vitória que você vai contar muitas vezes que Deus fez na sua vida, tá bom? Aplique essa palavra, deixe o Espírito Santo descer isso aqui no coração. Talvez você está aí com uma esperança que se adia, né? A esperança adoece às vezes. Então, eu quero orar por você, que você, se Jesus perguntasse a você o que Ele perguntou, para que queres que eu te faça? O que você queria que Ele te fizesse agora, hoje, nesse momento, no meio dessa pandemia? O que é que você quer que Deus te faça? Mas Deus vai te responder não apenas nisso, Ele vai te dar um propósito de vida. Ele tem uma estrada fora para você, uma missão de vida, um propósito de vida para a tua vida, tá bom? Baixa a cabeça, glorifique o nome do Senhor, dê graças a Deus, seja grato a Deus por essa palavra, diga obrigado, Senhor, por essa palavra que veio ao seu encontro nesse momento que você está vivendo. Agradeça a Deus, seja grato em primeiro lugar, porque Deus teve misericórdia. Talvez você também estivesse aí à beira do caminho, já não esperando nada, e de repente Jesus o Nazareno chegou, a palavra chegou, e Ele hoje está contigo. Ele quer responder a tua oração, Ele quer responder a tua oração, mas Ele quer fazer muito mais do que responder a tua oração. E a palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou cremos. E que Deus te dê uma grande vitória nessa situação, nesse desafio que você está colocando diante dele,
mas que esse desafio vá mais longe, te leve estrada fora, traga um propósito de vida para você, traga uma missão de vida para você, traga um testemunho que você vai dar o resto da sua vida. Toma, Pai, essa pessoa nas tuas mãos, como o Senhor pegou, o Senhor esteve com Bartimeu, Pai. Ser com meu irmão, ser com a minha irmã, tira toda angústia, toda aflição, todo desespero, todo medo. Acalma essa alma, aquieta essa alma. Traz refrigério, traz descanso, traz renovo. Derrama uma porção nova do óleo do teu Espírito sobre a vida dele. E que ao término dessa oração ele se veja numa nova fé, com uma nova visão, quem sabe enxergando algo que ele nunca enxergou antes na sua vida. Eu abençoo a vida dele, abençoo a casa dele, a família dele, que a tua bênção esteja com todos nós. Muito obrigado, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom, né? Fica com essa palavra aí. Guarda essa palavra no teu coração. Não para de ver só o pior, o negativo, a desgraça, o pessimismo. Começa a ver as bênçãos que Deus tem para você. O futuro que Deus tem. Né? Tenta se enxergar, estrada fora, seguindo Jesus. E essa situação que hoje te aflige tanto, já ficou para trás. Já passou, já foi resolvido e você está prosseguindo no seu caminho. Querendo nos visitar, estamos na Rua do Catete, 80, domingo, às 9 horas. Se Deus quiser, estarei lá. Às 19 horas, o pastor João estará lá. Não é? E caso a outra semana, nós estaremos aqui na quarta-feira, compartilhando uma palavra. Que essa palavra prospere, frutifique e dê frutos na sua vida. Que você tenha uma resto de noite, debaixo da bênção de Deus, e até que a gente se encontre outra vez. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço para todos os irmãos, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Nossa saudade e nosso carinho para todos vocês. Fiquem na paz, Deus os abençoe rica e abundantemente.